Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, tudo bem? Por aqui, Baruch Hashem, estamos bem e diariamente trazendo aí as nossas leituras diárias do trabalho aqui de nossa sinagoga diário, que é a leitura das Aliot e também o trabalho em que realizamos a cada Shabat e também nos dias festivos, né? Então, estamos aqui, Baruch Hashem, hoje já o quinto dia da semana. Hoje faremos a leitura da quinta aliá, da Parashá que nós estamos estudando, que é a Parashá Shemot. O livro é Shemot, Êxodo, né? Como sempre falamos, a primeira Parashá, sempre que iniciamos um novo livro, a primeira Parashá sempre traz o nome do livro. Então, Parashá Shemot, livro Shemot, Parashá Shemot. E nós estamos lendo a Parashá Shemot, conhecendo a história do chamado de Abraão, de Moshe, para a libertação do nosso povo. Hoje, então, a leitura da quinta aliá está no capítulo 3, do verso 16 até o capítulo 4, verso 17. E hoje nós estamos no quinto dia da semana, dia 8 do mês de janeiro de 2026, e estamos no dia 19 do mês de Tevet, que é o quarto mês do calendário civil judaico, né? Quarto mês do calendário civil judaico. Então, quero dar as boas-vindas a todos nossos amigos internautas e também fazer aqui um agradecimento a todos que ajudam a manter a nossa comunidade com as suas contribuições, com o seu macer, os envios de suas tzedakah. Nós agradecemos imensamente. Se você ainda não é um mantenedor e você sabe, percebe que todo esse trabalho tem contribuído na sua vida espiritual, na sua família, então você poderá também nos ajudar, né, a manter todo este trabalho. Você poderá fazer o envio da sua tzedakah, do seu macer, através do QR Code que aparece na tela ou da chave Pix, que é anucimbrasilcriciúma@gmail.com. E se você quiser entrar em contato conosco, deseja conversar conosco, você também poderá fazer através do WhatsApp. O nosso telefone é o que aparece na tela, 48 código de área aqui de Santa Catarina, região de Criciúma, e o telefone 999 23 13 58, ok? Estamos aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas, e você que também deseja fazer a sua techuvá, o seu retorno, também podemos ajudar, tá bem? Então vamos à leitura, desejando também aí um Mazal Tov a você que hoje está completando mais um ano de vida. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parabéns, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barum biko ramin venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. Vai-te junta os anciãos de Israel e dize-lhes: o eterno Deus de vossos pais apareceu a mim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: tenho-vos visitado, e o que vos está sendo feito no Egito, e tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, e do Riteu, do Amoreu, e do Perizeu, do Riveu e do Jebuseu,
para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e virás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o eterno Deus dos Hebreus encontrou-nos, e agora iremos, por favor, a distância de 3 dias no deserto, e ofereceremos sacrifícios ao eterno nosso Deus. E eu sei que não vos deixará o rei do Egito ir, nem mesmo com poder forte. Estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Farei no meio deles, e depois vos enviará. E darei a graça desse povo aos olhos do Egito. E será que quando andardes, não andareis vazios. E pedirá cada mulher de sua vizinha e de sua hóspede objetos de prata e objetos de ouro e vestido, e pô-lo-eis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis aos egípcios. E respondeu Moshe, dizendo: E eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: não apareceu a você o Eterno. E disse para ele o Eterno: que é isto em tua mão? E disse: uma vara. E disse: jogue-a ao chão. E jogou ao chão, e se converteu em cobra, e fugiu Moshe de sua face. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão, e pega a sua cauda. E estendeu a sua mão, e pegou nela, e converteu em vara na sua palma, para que creiam que te apareceu o Eterno, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe o Eterno: mas leva, por favor, a tua mão ao teu peito. E levou a sua mão ao seu peito, e a atirou, e eis que a sua mão estava leprosa como a neve. E disse: torna a tua mão ao teu peito. E tomou a sua mão ao seu peito, e tirou-a de seu peito, e eis que havia se tornado como a sua carne. E será, se não te crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do último sinal. E será, caso não creiam também nesses 2 sinais, e não ouvirem a tua voz, tomarás das águas do Nilo e derramarás no seco, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão sangue no seco. E disse Moshe ao Eterno: rogo, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Eterno para ele: quem coloca a boca no homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou aquele que vê, ou o cego? Não sou eu, o Eterno? E agora vai-te, e eu estarei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E disse: rogos, Senhor, envia por meio de quem hás de enviar. E acendeu-se a ira do Eterno com Moshe, e disse: certo, Aarão, teu irmão, o levita. Eu sei que ele falará, e também eis que ele sai ao teu encontro, e te verá, e se alegrará em seu coração. E falarás para ele, e porás as palavras na sua boca, e eu estarei com a tua boca e com a sua boca, e ensinar-vos-eis o que haveis de falar, e falará ele por ti ao povo, e servirá ele para ti por boca, e tu serás para ele senhor. E esta vara pegarás com a tua mão, e com a qual hás de fazer os sinais. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu ktav Torreinu, Baruch atah Adonai noten haTorah.
Na leitura anterior, na quarta aliá, nós vimos quando o Eterno aparece a Moshe e o Eterno se revela a Moshe dizendo que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E que Deus tinha para ele uma missão de tirar o povo da escravidão do Egito. E isso é que aconteceu ali com Moshe, depois de 400 anos em que o povo, por um determinado tempo, viveu na escravidão, eles estavam de fato sofrendo. O povo estava sofrendo. Na condição de um escravo, eles estavam sofrendo muito. Então Deus estava vendo toda aquela aflição e o clamor do povo. O povo clamava, por quê? Porque eles tinham conhecimento das profecias, daquilo que José falou, mesmo passado 400 anos, mesmo que José já não vivia mais, os irmãos de José já haviam morrido, os filhos também já haviam morrido, e o importante foi manter a tradição, foi manter todas aquelas informações, passado de pai para filho, né? Então, mesmo tendo passado 400 anos, mas aquela profecia, tanto ao qual o Eterno havia falado a Abraão, como também Deus falou a Iosef, que Deus e Iosef transmitiu para os seus irmãos, dizendo que ele morreria, mas que Deus levantaria um resgatador e que tiraria um povo da terra do Egito. Essas palavras mencionadas por Iosef ficaram realmente registradas como uma profecia da parte de Deus. Por quê? Porque Iosef era um tzadik. Iosef, de fato, era um homem de Deus. Então, eles mantiveram essa profecia. Eles sabiam que isso ia acontecer. É fato que por muitos anos o povo hebreu teve as suas regalias dentro da terra do Egito, viviam muito bem, né? Até que levantou-se esse faraó, diz não conhecer o José, e começa então toda aquela perseguição e matando as crianças, todo esse extermínio, né? Como ele tentou, de certa forma, exterminar o povo judeu. O extermínio, como nós já comentamos, o extermínio do povo judeu não viria por meio da morte somente dos meninos, porque o faraó disse que morreria somente os meninos, mas as meninas não. Então, como então isso seria possível se as meninas ficariam vivas? Não daria para continuar o povo? Não. Da maneira como o faraó propôs, não. Por quê? Porque, segundo o Midrash, o propósito do faraó foi de que aquelas meninas nascidas ali no Egito, elas fossem criadas dentro das leis do Egito, que elas fossem instruídas pela lei, as tradições, as festividades, a crença egípcia. Então, uma vez que de criança
a informação que ela recebe, a instrução que ela recebe, ela vai viver na sua vida. Então, se uma criança nasce como nós vimos, né, qualquer religião, uma criança que nasce no islamismo, dentro de uma família islã, ela vai ser um seguidor de Maomé. Ela vai ser um discípulo de Maomé. Ela vai seguir a religião islâmica. Se ela nasce no cristianismo, a criança que nasce no cristianismo, isso tanto igreja católica como numa igreja evangélica, ela vai seguir aquelas tradições, as festas e os mandamentos que envolvem a fé cristã. E da mesma forma quando nasce numa família de judeus. Então, uma criança que nasce num lar judeu, ela recebe todas as informações, todas as orientações e ela passa a conhecer qual é a sua fé por meio da instrução que ela recebeu de seus pais. Então, em qual a religião que a pessoa nasce, ela vai desenvolver aquela crença. Assim como uma criança nasce no Brasil, ela não vai aprender a falar americano, o inglês, nem japonês. Nasce no Brasil, aprende o idioma português. Nasce na Itália, vai aprender o idioma italiano e assim sucessivamente. Então, o interesse do faraó, segundo o Midrash, era justamente esse, de matando os meninos, automaticamente ele tinha o controle das crianças, das meninas. Por quê? Porque essas já seriam instruídas dentro da fé egípcia. E elas nasceriam e amanhã depois já se vestiriam como egípcias e já iam praticando todas as ritualísticas egípcias, entenderam? Então, por isso que nós já falamos desde a primeira aliá, é muito importante que a mãe instrua a criança desde os primeiros dias de vida, para que ela saiba qual é a sua fé, qual é o seu Deus, qual é o seu povo, para que ela não sofra a assimilação da cultura do povo aonde ela nasce, aonde ela está vivendo. Então, uma criança que nasce aqui no Brasil, se ela não receber as instruções da mãe, do pai, de qual é o seu Deus, qual é o seu povo, ela vai ser ou uma criança cristã, ela vai ser cristã e ela vai praticar a crença e a fé cristã. Então, Moshe recebeu toda essa instrução, mesmo ele deixou para trás todo aquele glamour lá do Egito para viver como pastor. Então, agora Moshe é chamado por Deus para cumprir a missão deste Mashiach que José falou. Então, Moshe percebe, claro, que ele vai ter uma dificuldade, ele sabe que ele teria uma dificuldade em enfrentar os anciãos do povo e provar para eles que ele sim é aquele a quem José falou. Então, uma das coisas que os judeus, que nós não nos apegamos, é a questão de milagres. Não é porque a pessoa faz milagre que ela prova ser o Mashiach. Então, como o Mashiach que é crido pelo judaísmo messiânico, é baseado nisso. É baseado também em milagres que ele realizou. Porque ele curou, porque ele fez isso, fez aquilo. Isso para os judeus não significa nada. Não significa pelo fato da pessoa ela curar, ela fazer milagres. A gente já falou a respeito disso. Existem as forças que regem o universo também podem fazer essas coisas. E a gente vai ver isso na leitura da Torá
quando os próprios servos do faraó também transformaram aquela serpente, aquela vara, em serpente. Então, de onde veio? Veio dessas forças do universo. Então, nós judeus não estamos apegados à questão de milagre. Então, Moshe sabia da dificuldade que ele teria para com os anciãos. Então, Moshe vai e fala, e o Eterno, então, coloca para ele, né, a questão da vara, milagres, e que ele falasse, e que ele, quem o enviou foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Moshe enfrenta as dificuldades, vai para o Egito, juntamente com seu irmão Arão, mas, Baruch Hashem, deu tudo certo, por quê? Porque Deus era com ele, ele fez os milagres que foram necessários fazer, e os anciãos realmente creram que ele era o Mashiach. E ele foi o Mashiach, foi por quê? Porque ele cumpriu realmente aquilo que havia sido profetizado. Então, é um assunto polêmico, não vamos entrar na questão, é a questão do Mashiach, ao qual é crido tanto pelos cristãos como também pelos chamados judeus messiânicos, que acreditam que Jesus ou Yeshua é o Mashiach. Mas por que nós não acreditamos? Nós não acreditamos por quê? Porque ele não cumpriu a profecia. Ele fez milagres. Para nós isso não importa. O importante é saber se ele cumpriu ou não a profecia. Então, ele cumpriu as profecias, e Yeshua, Jesus, cumpriu as profecias? Não cumpriu. As profecias falam que quando o Mashiach realmente ele chegar, o Mashiach vai levar o povo para a terra de Canaã, vai estabelecer a paz sobre o mundo, a paz no mundial e a reconstrução do terceiro templo. Então já são 2000 anos, e desde que então esse Yeshua chegou, que é reconhecido aí pelo cristianismo e pelos messiânicos, 2000 anos já se passaram, o templo não foi construído, a paz não existe, o povo judeu sofre constantemente as perseguições. Então isso realmente para nós não demonstra que ele foi o Mashiach ao qual foi anunciado pelos profetas. Mas Moshe sim, Moshe foi, porque tudo quanto Deus falou a Abraão, Isaque e Jacó e também a José se cumpriu em Moshe. Então ele foi o Mashiach para aqueles dias. Mas o Mashiach ao qual Ezequiel, Zacarias, Joel, os profetas, Isaías, Jeremias falaram, este ainda não chegou, e nós estamos esperando que seja breve a sua vinda. Baruch Hashem. É isso, pessoal. Um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente dia. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde livre de todo mal e de todo perigo. Shalom Lekulam. Boker Tov. Bom dia. Deixe o like, não esqueça. Shalom.